Promessas de Deus em hebraico, eu não sei se vai estar certa a pronúncia, o evangelista está aí para me corrigir. Se eu não me engano é dabar, né? E esse termo ele pode ser usado também para expressar uma outra ideia, além de promessa de Deus, que é colocar em ordem. E se você parar para pensar, toda promessa que Deus nos faz é porque Ele quer colocar ordem na casa. Deus ele não faz uma promessa sem ter um fundo da vontade dele por trás. Toda promessa que Deus nos traz é porque Ele quer colocar ordem em alguma coisa. Como assim, Arthur? Por que é que Deus trouxe promessas para Abraão? Porque Ele queria colocar ordem e estabelecer a linhagem que viria do seu filho. Por que é que Deus nos promete bênçãos através da obediência? Porque Ele sabe que o mínimo para você conseguir conquistar qualquer coisa no reino de Deus é você obedecer. Por que é que Ele traz maldições com a desobediência? Porque, como o bispo falou em uma pregação recente, a melhor forma de você conseguir entender alguma coisa, de acordo com a psicologia, é com recompensa e com punição. Obrigado. Então, Deus ele sabia que a forma mais fácil de ensinar qualquer coisa para a gente é através do que hoje a gente conseguiu entender na psicologia, que é através de recompensa e punição. Então, Ele nos trouxe a mesma coisa, né? E para começar, agora, né? Eu queria que a gente pegasse promessa. O que seria uma promessa, né? As promessas que Deus faz, Ele cumpre? Gente, Ele cumpre. Toda promessa que o Senhor faz, Ele cumpre. Eu vou começar com uma que a gente discutiu num discipulado. Acho que os meus irmãos 12 podem até lembrar. Lá em Deuteronômio 28, se puderem abrir ou colocar no telão. Eu não vou ler exatamente o capítulo, bota no versículo 1 mesmo. Mas Deuteronômio 28, na Bíblia do meu celular, ele divide em 2 tópicos, digamos assim, né? A maioria das Bíblias fazem isso de celular, né? E o primeiro tópico, ele fala o seguinte: bênçãos decorrentes da obediência. Então, pode dizer que são promessas decorrentes da obediência. E lá para o versículo 40, se não me engano, deixa eu pegar aqui. Cadê? Tá, lá mais embaixo ele vai falar a mesma coisa, só que o contrário. Que são as maldições decorrentes da desobediência. Então Deus ele fala o que é o seguinte: na época de Moisés, que escreveu Deuteronômio, existe bênção para a obediência, existe maldição para a desobediência. E avançando bem muito na linha cronológica da Bíblia, quero que vocês vejam Deuteronômio 28, 53, antes da gente ver como Deus ele cumpre as promessas dele. 28, 53, por favor. Vamos, cadê? Pronto. Bota na NAA, por favor, a versão. Se não tiver, bota NVI. Dá certo também. Pronto, obrigado. Na angústia e no aperto que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas, que o Senhor, seu Deus, lhes der. Muito pesado se a gente ler assim, né? Para quem não entendeu, eu acho que ninguém se manifestou assim, Deus está falando que se o povo continuasse em desobediência, isso aqui ia ser uma maldição que eles iam viver. As mulheres iam comer a carne dos seus próprios filhos. Elas iam ter um bebê, iam matar o bebê e comer. Isso aconteceu. O mais incrível é isso. Lá em Lamentações, de Jeremias 4:10, antes de ler, deixa eu só contextualizar, né? A gente estava num discipulado com o bispo, e ele chegou assim, antes da palavra, ele fez uma roda com todos os discípulos dele. Eu lembro que foi até uma discussão com o irmão Franzé, não sei onde ele está aqui. Pronto, bem aqui. A gente estava conversando e o bispo pegou, abriu um texto de Jeremias, assim, nem lembro agora. Falou: gente, quem era o profeta dessa época aqui? E ninguém sabia. Como é que você lembra saber decorado o profeta lá de Jeremias 52? Ninguém sabia, né? Ele falou: não, pois abram a Bíblia e comecem a ler. Procurem aí. E ele ficou parado esperando. Então, se não me engano, foi o evangelista Pablo que achou até. A gente começou a conversar, né? E o irmão Franzé, ele trouxe um questionamento. Ele falou: bispo, eu acho que esse texto de Lamentações 4:10, deixa eu ler aqui antes. As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. O irmão Franzé falou: bispo, eu acho que esse texto aqui ele não é literal. Acho que ele tem um sentido figurado. Ele tem um sentido não real, né? E a gente ficou nessa, né? E aí eu cutuquei o Gessé e falei: Gessé, eu acho que não. Se tu pegar Deuteronômio, eu abri pro Gessé a referência e mostrei, né? Ele falou assim: macho, fala aí. Eu falei: macho, tô com vergonha, né? Eu vou ir contra o irmão, aí não dá, né? Aí ele pegou: não, Arthur, fala. Aí eu: bispo,
Deuteronômio aqui fala exatamente o que o irmão Franzé acabou de discordar. E a gente chegou num ponto, né? E isso foi muito bom para a nossa roda em si, porque a gente conseguiu conversar tranquilamente. A gente conseguiu, como pessoas maduras, chegar em um consenso, né? Então, beleza. Isso tudo foi só para mostrar para vocês que se Deus ele fala alguma coisa, essa coisa vai acontecer. Certo? E quando as coisas são ruins, basta que a gente viva a vida, como tem uma música que fala, deixa a vida te levar. Deixa a vida te levar, tu não vai ver nenhuma bênção do Senhor. Deus ele não quer que a gente viva deixando a vida nos levar. Tem um dos termos hebraicos que eu vou ler daqui a pouco, lembrei aqui, que é o termo que Deus fala para Josué e Caleb, de coragem. Esse termo também significa estar firme, se posicionar. Então, para você conseguir fazer uma promessa acontecer na sua vida, você tem que estar firme e se posicionar. A melhor forma de se posicionar é obedecendo os mandamentos de Deus que te ensinam a ficar em um lugar. Se você não fizer isso, você não souber se posicionar em obediência, você não vai ver nenhuma promessa. Nenhuma promessa você vai conseguir conquistar. Sabe por quê? O mais legal é isso. Vamos lá, Deuteronômio 28, versículo 1, né? Quando a gente pega isso aqui, eu lembro que eu cheguei no questionamento que eu tive o seguinte. A Bíblia fala, bênçãos decorrentes da sua obediência, né? E eu pensei, não. Então, essas bênçãos são meritocráticas. Se eu obedeço, é porque eu quero. Se eu desobedeço, também é porque eu quero. E eu fiquei nesse questionamento, né? Porque Deus ele não vai abençoar baseado no seu mérito, né? Através da graça dele, né? Então isso foi muito conflituoso para mim no início. Até que, não sei se foi o bispo falando, vendo pregação, um cara falou o seguinte, elas não são meritocráticas porque você não consegue conquistar nada através da obediência se o Espírito Santo não estiver com você e fazendo obedecer. Você não consegue obedecer nada na sua vida, não consegue se posicionar se o Espírito Santo de Deus não estiver ao seu lado. Sozinho você não vai conseguir. Quando Deus fala para Josué e Caleb ter coragem, é se posicionar. Eles não iam se posicionar sozinhos, eles iam se posicionar baseado em algo. Eles tinham que se prender a algo. Essa obediência deles era tendo fé e acreditando que o Senhor ia nos ajudar. Amém? Então, tendo esse início, vamos lá. Beleza, né? Obrigado. Já comecei essa parte de obediência, né? De disciplina. Então, vamos para cá. Eu estava lendo Números 14 e 11. Eu parei essa tarde para dar uma relida, né, na história dos 12 espias, porque para mim é um texto muito claro, assim, de um povo que teve fé no Senhor e obedeceu, né? E aí no 14 e 11 ele fala o seguinte, o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim? Essa palavra, crerá, no hebraico é a palavra chapetz, ou é chafetz, se não me engano, que significa fé. Sim, tradução direta, né? E a própria Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, Arthur? Porque a fé te leva a obedecer. Ninguém aqui segue ordens cegamente. Ninguém gosta de seguir ordens cegamente. Você gosta de entender o que você está seguindo, né? Daqui a pouco vocês vão achar que eu vou me contradizer, mas vocês vão entender. Então, enfim, ninguém gosta de seguir ordens cegamente. Todo mundo gosta de saber o que está seguindo, né? O apóstolo Paulo fala que nós temos que ter um culto racional a Deus. Então temos que seguir a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus, porque nós conhecemos a Deus. Porque nós entendemos os sinais dele. Se você pega esse versículo 11 ainda, abre para mim, por favor, Maria. Números 14 e 11. O Senhor ele não fala e reclama, digamos assim, né? Que o povo não crê nele sem nenhum argumento. Ele fala o seguinte, ó, até quando esse povo não crerá em mim? Aí no finalzinho, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele. Então Deus ele só reclamou, entre aspas, né? Porque ele já tinha dado muitos sinais. Você pega Números, ali já é depois de Êxodo, o povo já tinha visto o mar se abrindo, já tinha visto diversos milagres acontecendo, nuvem guiando o caminho, tinha visto muitas coisas e mesmo assim, mesmo com todos os sinais, eles não conseguiram fazer algo simples que era se posicionar, né? Então, antes de a gente pensar, caraca, Arthur, eles não faziam nada certo, misericórdia, eles não conseguiam fazer nada. Gente, muitas vezes nós mesmos fazemos isso. Nós sabemos o que temos que fazer em Deus, sabemos o básico, como por exemplo, tem dia que a gente olha assim, vai, não quero orar nem ler a Bíblia hoje, estou cansado. Amanhã faço, sei lá, o plano anual, leio 2 capítulos. Leio o dia 9 e o dia 10, por exemplo. Velho,
Isso aí eu posso tranquilamente comparar com essa outra história. O povo não conseguia se apegar em Deus, o povo não conseguia acreditar nos sinais dele. Se nós sabemos que Deus é real, por que a gente mesmo assim continua postergando algumas coisas na nossa vida que Deus sabe, que a gente sabe que Deus não gosta? O povo sabia que Deus não gostava disso e fazia. A gente sabe que Deus não gosta de algumas coisas e acabamos fazendo também. Né? E beleza. Vamos lá. A história dos 12 espias, né? Vamos explicar um pouquinho, né? Antes de eu começar a história, eu só li esse versículo, né? A gente tem que entender uma coisa. É impossível conquistar algo, como eu falei antes, sem obedecer, né? Então, vamos fazer a analogia que eu falei, né? Não tem como a gente conquistar algo se a gente não acreditar nesse algo. Como é que o povo ia acreditar que ia entrar numa terra que emana leite e mel, se como as pessoas lá que usaram a lógica viram gigantes? Como é que eu vou conquistar uma terra que tem gigantes? Sei lá, é a mesma coisa de eu pegar a Dudinha e pedir para ela brigar com o Gabriel. Não vai dar, ela vai perder. Então, como é que eu, uma pessoa frágil, uma pessoa fraca, vou conseguir batalhar e ganhar contra gigantes? Só que Josué e Caleb, eles sabiam o quê? Eles acreditavam no Deus deles. Eles escutaram a promessa que Deus fez, lá em Êxodo 33. Não precisa nem abrir não, Maria. O Senhor fala assim, Êxodo 33. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Então Deus ele promete, gente, vão para a terra que mana leite e mel. Baseado nesse vão, eu quero trazer uma frase que eu li num livro esses dias, do Otmani, um pastor chinês, escreveu esse livro na década de 40. E ele fala a seguinte frase: a submissão ela tem que ser absoluta, mas a obediência ela tem que ser relativa. Aí você pensa, pô, Arthur, tu acabou de me falar que a gente tem que obedecer a Deus, e tu fala que a obediência é relativa. Eu vou explicar para vocês. Por que obediência a Deus não é relativa? Ela tem que ser absoluta. Porque Deus ele não é homem. Deus ele não tem chance de dar um direcionamento errado. Então a obediência e a submissão a Deus tem que ser absoluta. Agora, por exemplo, vamos pegar, sei lá, pronto, a Bia Vitoriano. Vamos supor que a Bia, uns 10 anos atrás, tinha quantos anos, Bia, 10 anos atrás? 19, pronto. 19, quando ela tinha 19 anos, conheceu Jesus, quis vir para a igreja. A mãe dela falou, não, para de ir para essa igreja, e não sei o quê, e não sei o quê. Como ela é filha da mãe dela, ela tem que ser submissa à mãe dela. Mas onde é que entra a obediência relativa? Ela pode dialogar, tipo, mãe, eu vou chegar cedo, não vou chegar tarde, a senhora vai pedir meu próprio Uber, não tem como me atrasar. A submissão tem que ser total, de que ela não vai teimar com a mãe dela, gritar com a mãe dela, reclamar com a mãe dela. Ela vai o quê? Conversar com a mãe dela. Porque ela sabe que essa obediência, que vem contra o mandamento de Deus, ela é relativa. Mas a submissão é absoluta, então ela não pode ir contra a mãe dela. Ela pode chegar e conversar contra a mãe dela. Certo? E beleza, com Deus é outra coisa. Com Deus não tem conversa. Deus falou, vão. Deus falou, fica. Permanece. Se você segue de forma direta o que Deus te fala, você vai conseguir conquistar cada promessa que Ele fez na sua vida. Cada profecia que um dia, sei lá, o João Negro falou para você, o Normando falou para você, o Wesley falou para você, se você permanecer fiel a ela, você vai conquistá-la. Você precisa obedecer e ter fé no que Deus falou para você, que você consegue conquistar. Sem fé e sem obediência, você não vai conquistar nada e não vai ter nada para agradecer. Você vai fazer que nem o povo. O que é que os 12 espias falaram depois que voltaram da terra? Começaram a reclamar com Deus. Por quê? Porque a falta de fé em Deus gerou a murmúria. Fizeram eles murmurar. Quando a gente não tem fé em Deus, quando a gente não obedece diretamente o que Deus nos fala, a gente acaba caindo no pecado de murmurar. Reclamaram. Falaram, Moisés nos trouxe aqui para passar 40 anos. Isso é uma coisa que Deus ficava indignado. Ele fez um bocado de coisa pelo povo, para o povo chegar e desdenhar dele, e virar as costas. E eu falo isso, assim, eu nem passei pela mesma coisa que Deus, mas eu confesso que eu estava conversando um dia com o meu discípulo, Brian. Falei, Brian, mano, eu não consigo, mano, eu fico indignado quando a pessoa se desvia da igreja, mano. A gente fez tanto por essa pessoa, sei lá, a gente deixou ela em casa, pagou lanche, fez tanto por essa pessoa, investiu nela, não só investiu dinheiro, mas investiu tempo nela, e ela chega e vira as costas pra gente. Agora imagina Deus que trata cada um de nós como filho, quando a gente vira as costas para Ele. Então, que a gente venha entender que para a gente conseguir conquistar qualquer promessa que Deus nos faz, é algo simples. Não é porque é simples que é fácil, que é obedecer e permanecer.
A obediência e a permanência vai fazer você conquistar lugares que você não imagina que consegue alcançar, né? E baseado em obediência e submissão e perseverar, a gente pode trazer diversos temas. A gente pode trazer hábitos, a gente pode falar de coisas que a gente pode fazer com o Senhor e deixar nossa rotina que vai ser bom, né? Mas o foco do tema não é esse, certo? E beleza. Agora vamos voltar, né? Por que é que o povo, os espias ali, eles reclamaram de Deus? Eles não obedeceram a Deus. Porque eles usaram a melhor e a pior arma que o ser humano tem. O que é que difere cada ser humano de um animal selvagem? O intelecto, o raciocínio, o pensamento. O ser humano hoje está no topo da cadeia alimentar porque ele consegue pensar, porque ele consegue fazer estratégias. Sendo que ao mesmo tempo que essa é a melhor arma que o ser humano tem, ela é a pior arma que o ser humano tem. Por quê? Vamos lá. Por isso que eu digo que às vezes a fé, ela te tange para a loucura. Porque você tem que ter uma fé um pouco louca, assim. Porque se você não tiver uma fé um pouco louca, você não vai fazer as coisas que Deus te pede. E eu vou contar uma história. Estava vendo um dia desse um podcast, do Hub Podcast. Não, mentira, estava vendo um corte no Instagram. E ela chegou, uma mulher estava na mesa com alguém, não lembro. E ela falou assim, cara, Deus um dia falou para mim, eu estava dirigindo na BR. E Deus falou para mim assim, eu vou fingir o nome aqui, Ângela, para naquele posto, entra na conveniência e planta bananeira. Aí ela parou assim e falou, não, isso é da carne. Isso aí é piada que meu filho mandou ontem, eu li e estou pensando agora. Aí quando ela estava passando, o Senhor, Ângela, dê o retorno, vá para o posto, vá na conveniência e plante bananeira. Aí ela olhou assim e pensou, vamos lá. Eu não moro nessa cidade, eu estou de férias. Nunca mais vou vir aqui, então vamos ver no que vai dar. Ela foi lá, deu o retorno, parou no posto, entrou na conveniência. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, aí plantou bananeira. Só que ela caiu e ela derrubou a prateleira. Aí chegou um atendente falando, minha filha, o que é que você fez? Aí ela, não, senhora. Você quer entender, senhora? Aí a atendente, mais ou menos. Aí ela, por quê? Porque esses dias eu falei para Deus que, mesmo se alguém entrasse aqui nessa loja e plantasse bananeira, eu não ia querer obedecer mais o que ele falou para mim ontem, não. Você estava fazendo o que aqui, senhora? Não, moça, Deus ele mandou eu plantar bananeira aqui nessa loja. Aí ela não acreditou, né? As duas foram lá para as câmeras de vigilância, viram as câmeras, e a mulher entrou, olhou para um lado, olhou para o outro e plantou bananeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não tiver uma fé assim, de quebrar as coisas normais, você não vai conseguir viver algumas promessas de Deus. Confesso que essas vão ser as promessas assim, mais bizarras assim. Tem algumas promessas que são mais fáceis, né, de obedecer. Mas por que eu estou falando isso? Estava conversando com o evangelista Biel hoje, lanchando com ele antes de vir, de uma coisa que nós herdamos de Adão, que às vezes a gente não pensa. Nesse livro ele fala o seguinte, a chave para a desobediência é o raciocínio. Então o que aconteceu? Qual foi o fruto que Adão comeu no jardim? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Abraão, ele olhou para o fruto e pensou, esse fruto é bom. Deve ter um gosto bom. Por ele ter pensado e raciocinado com a ordem de Deus, ele pecou. A ordem de Deus a gente não raciocina, a gente obedece. A gente raciocina em ordem de homem. Por quê? Porque o homem pode errar, Deus ele não vai errar. Então vamos lá. Por que os espias não entraram na Terra Prometida? Porque eles voltaram com um relatório negativo. Eles olharam para a Terra e pensaram, caraca, será que... Não, a gente não ganha essa guerra. Vamos voltar. Só que Josué e Caleb eles não eram normais, eram meio perturbados. Eles falaram, não, a gente vence essa guerra. Se o nosso Senhor está conosco, a gente vence essa guerra. Então o que a gente vem às vezes dizer, Deus, eu vou pisar no chão, mesmo sem ter. Para que a gente possa chegar e conseguir conquistar algumas promessas que, sem essa fé, a gente não vai conseguir conquistar. Amém? Vamos lá, continuar. Tem muita história, viu? Infelizmente eu falo muito. Então, enfim, né? Antes de passar adiante, vamos só entender. Deus ele faz diversas promessas. Eu evidenciei ali Jeremias, que Deus ele fez uma promessa, no caso não era boa, dizendo de que se o povo continuasse em desobediência, eles iam ser cercados, que foi o cerco ali da Babilônia, né, do exílio, e as mulheres iam comer o fruto do próprio ventre. E a Bíblia bateu, né, anos depois, e as mulheres comeram o fruto do próprio ventre. Decorrente de quê, Arthur? Decorrente da desobediência.
decorrente da falta de posicionamento do povo em seguir ordens diretas de Deus, né? Antes de eu continuar, eu falei o que agora? Falei agora que o raciocínio, ele pode nos levar a desobedecer a Deus. Porque quando a gente raciocina algumas leis de Deus, elas não fazem sentido. Tem vezes que Deus ele fala uma coisa que não vai fazer sentido. Vamos lá, quem aqui já teve palavra de conhecimento? Levanta a mão, por favor. Pronto, beleza. Alguém aqui já teve alguma palavra de conhecimento? Dos que tiveram, levantaram a mão. Que não fazia sentido? Só os 3 ali? Sério? Só? Ah, obrigado. Então, enfim, não faz sentido. Vou dar o testemunho de uma palavra que eu tive. Eu não vou falar o nome dele porque tem gente que pode lembrar. Estava uma vez no monte, orando, e o Senhor falou para mim assim: Arthur, ora para aquela pessoa. Cheguei lá, e aí era um dia que a gente estava nesse negócio de palavra de conhecimento, né? Aí eu, beleza, eu comecei a orar. Aí eu falei assim, cara, Eli, qual foi a palavra de conhecimento que tu teve? Eu falei, macho, não fez sentido não. Ele, o que foi? Foi, macho, é da carne. Ele, macho, fala. Eu, cara, ele me falou algema, frio e vinho. Faz sentido pra ti? Eu fiquei alegre, né? Ele, não. Aí eu, como assim não faz sentido? Travou, não sabia o que fazer. Como assim não faz sentido? Foi de Deus, mano. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí minha fé balançou um pouco. Aí eu, cara, vem cá, então vamos conversar. Algema, né? Tu conhece alguém que foi preso? Aí ele, cara, meu pai. Como é que é a tua relação com ele? Ele, macho, minha relação com meu pai é bom dia, boa tarde, boa noite. Parabéns, meu filho, feliz aniversário. Obrigado, pai. Boa noite. Enfim, só isso, né? Eu falei, é. Então quer dizer que tua relação com teu pai é uma relação fria? Ele é. Aí eu olhei assim, teu pai bebia? Ele, cara, não bebia. Aí eu, por que ele foi preso? Não, ele parou na lei seca. Lei seca foi. Eu falei, então quer dizer que teu pai ele foi preso porque ele estava bebendo, a relação com ele era fria? Ele é. Eu falei, pronto, tá aí, tua palavra de conhecimento. Aí me diz uma coisa, será que faz sentido Deus falar algema, frio e vinho? Não faz. Não faz. E o pior, tem palavras de conhecimento e visão que a gente tem que se esforçar muito nós mesmos para acreditar. Tem uma palavra que a gente da Rede Jovens brinca muito com o David, né? Que é a palavra que foi uma visão de um bambu, né? Eu não vou falar a história, se quiser perguntar para ele depois, ele pode dar o testemunho aqui na frente. Mas como é que foi essa história, né? Para quem não sabe, quem teve essa visão fui eu. Estava orando um dia no culto aqui. Aí tinha uma menina que ela não era da igreja, aí ela estava bem aqui assim, ó. Foi um dia de semana de oração. Ela aqui fechando os olhos, falando em línguas, né? Aí ela, gente, eu vi uma floresta, essa floresta estava com árvore quebrada. Aí eu fiquei assim, né? E quando ela falou isso, né, eu orei, Deus, o que tem a ver uma floresta? Aí eu fechei meu olho assim, ó, bem forte. Aí ficou meio branco minha visão, né? Eu achei que eu tinha fechado muito forte, aí eu parei assim. Aí quando eu fechei assim para limpar o rosto, eu vi uma mancha branca assim, se transformando em algo. Aí eu parei assim. Aí eu pensei, macho. Aí Deus falou para mim assim, animal só. Animal, mano? Aí eu, que animal é branco e preto? Pinguim? Eu não. Eu acho que o animal que tem cara branca e preta é um panda. Aí eu olhei assim, macho, o que tem a ver um panda? Aí eu peguei e, orando assim, aí eu peguei uma cadeira, aí eu subi assim, gente, eu tenho a interpretação da visão da menina. Aí a galera prestou atenção assim, eu fiquei até com medo de falar alguma coisa errada, todo mundo olhou pra mim, né? Aí eu, gente, é o seguinte, qual é a planta que, a árvore, enfim, que um panda ele come? Ele come um bambu. E aí a gente começou a conversar, enfim, a palavra era do bambu, né? O David recebeu, hoje é um grande bambu, né? Um dia ele vai dar esse testemunho aqui na frente pra gente, né? Mas enfim, vamos continuar. Então, certo. Só para finalizar essa parte dos 12 espias, pra gente não perder. Eu estava vendo depois as tribos, né? De que cada um dos 2 espias, né? Que Deus ele trouxe ali, Caleb e Josué, né? E Caleb, né? Caleb ele era da tribo de Judá. A tribo de Judá, não vou nem dar muito tempo falando, né? Porque todo mundo sabe, né? O leão de Judá, a gente canta aqui música de Judá, a tribo de Judá. Então, todo mundo sabe que é a tribo da qual Jesus ele veio a nascer, né? Foi dessa linhagem, a linhagem de Judá, né? Então, vamos trazer aqui. Eu confesso que eu tive dificuldade em entender, né? Mas Josué era da tribo de Efraim.
Só que quando você bota lá 12 filhos de Jacó, né? Porque Jacó, né, que teve o nome de Israel, ali no Peniel, a gente já passou por essa leitura no plano de vida. Um anjo chegou e mudou o nome dele para Israel. Samuel até pregou ontem sobre isso, se não me engano. Evangelho de Samuel, perdão. E aí, Jacó, né, ou Israel, teve 12 filhos. Mas não teve nenhum filho de Jacó que tinha o nome de Efraim. Aí eu falei, oxe, como assim não tem Efraim? E aí eu pesquisando eu vi que Efraim e Manassés eram dois irmãos que representavam a casa de José, certo? E aí, para quem não sabe, Arthur, eu nunca entendi essas 12 tribos de Israel. Pega lá Gênesis 49, que tem meio que explicando todas as tribos, né? É a hora que Jacó vai abençoar cada um dos seus filhos. Ele começa abençoando do mais velho ao mais novo. Ele abençoa Rubem, Simeão, Levi, depois vem Judá e vai até os 12, né? Até o final, que é Benjamim. E quando eu peguei para descobrir qual era a casa de Efraim, né? Eu vi que era de José, então, enfim. Pesquisando um pouco, eu vi que em Gênesis 49, a frase, né? A promessa que Jacó traz para o filho dele, José, ou seja, para a casa de José, é que ele ia ser uma casa que ia... Deixa eu ler aqui, é muito mais legal lendo. E falando. Abre Gênesis 49, versículo... Deixa eu pegar aqui. 24, por favor. Gênesis 49, 24. Pronto, rápido. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Então, gente, a permanência de Josué não foi à toa. Ele fala, permanecerão firme, e seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Quem era o poderoso de Jacó? O próprio Deus. Então, por que Josué conseguiu obedecer? Porque o Senhor ajudou ele a obedecer. Porque ele recebeu uma bênção para poder obedecer. Ele foi agraciado com isso. A casa do pai dele foi agraciada com isso. Por isso que ele conseguiu obedecer. Porque ele recebeu uma bênção, ele recebeu uma promessa. Mas, como eu digo, ele recebeu essa promessa. Se ele tivesse acreditado nela, se ele não tivesse acreditado, perdão, ele teria permanecido? Ele teria ficado? Não, ele não teria conquistado nada. Ele não ia ter nada para ele agradecer para Deus, porque ele não ia ter conquistado nada. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes você pega e vê gente que reclama de Deus, murmura de Deus, porque não viveu coisas com Deus. Mas será que ninguém nunca falou uma profecia para ela e ela não acreditou? Se você pegar e conversar com essas pessoas que se desviaram no decorrer dos anos, você pega e fala, cara, nunca senti nada, nunca vivi nada, para mim, Deus nunca se manifestou, mas será que o nosso Deus, o Deus que eu e você a gente acredita, que a gente vê ele se manifestando aqui nesse altar, todo domingo, todo sábado, ele nunca se manifestou para essa pessoa? Ou será que ela não acreditou? Ou será que ela não teve fé na manifestação que ela viu? Né? Então, né, é bem claro que o nosso dever é mostrar a Deus se manifestar. Né? Eu estava, ano passado, refletindo bastante, porque eu sou um cara que eu me atento muito à Bíblia. Entendeu? Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de entender a Bíblia. O bispo ele disponibilizou um estudo, um comentário expositivo do Antigo Testamento, né? Aí é só o Pentateuco. Gente, é lindo aquilo ali. Ver. Alô, som, glória a Deus, glória a Deus. Então, por exemplo, Glória a Deus. seguinte, vamos fazer a comparação que o autor fez. Vamos lá. Gênesis 3:6. Todo mundo leu. É a história da queda. Quando a mulher, Eva, come o fruto e dá a Adão, certo? Seguinte. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Os desejos da carne. Ela era boa para se comer. Segundo. Agradável aos olhos. Desejo dos olhos. Terceiro, desejável para dar entendimento, desejos e soberba da vida. Uma pessoa que tem conhecimento, ela tem tudo. Então o autor ele traz uma comparação dessa,
que eu falei, meu Deus, nunca que eu ia ver isso. Por muito tempo, ainda hoje, a minha oração é o Senhor, eu quero um dia ter uma revelação da tua palavra que ninguém nunca teve nessa terra. Então, enfim, por que eu digo isso? Porque por muito tempo eu queria usar um termo que a gente chama de apologética. Apologética é você confirmar a verdade das Escrituras através de fenômenos científicos. Ou seja, eu relacionar física com Bíblia, a criação com química, esse tipo de coisa. Coisa que é um pouco mais de nerd, né? Então, enfim, e por muito tempo eu fiquei, meu Deus, isso é muito bom. Só que Deus falou assim, Arthur, apologética, muitos vão acreditar. Mas tem pessoas que só acreditam quando uma perna cresce, quando uma orelha nasce, quando alguém é curado, quando um paraplégico se levanta. Então a gente não deve ficar preso só, por exemplo, na palavra. A gente tem que entender que o Espírito Santo ele é muito mais do que só revelações da própria Bíblia. O Espírito Santo ele é cura, o Espírito Santo ele é revelação, o Espírito Santo ele é profecia. Então, enfim, é isso que eu queria falar, né? Vamos lá. Eu queria pegar agora a parte da gratidão, né? Para não esticar tanto. Vamos lá. Cadê? Vamos lá, então. Gratidão. Gratidão são duas histórias. Para finalizar, vamos começar aqui gratidão. Gênesis 13. 13:1. Pronto, vamos lá. Gênesis 13, né? Como está bem antes do plano de vida, eu creio que todo mundo deve ter uma noção, né? Mas o que aconteceu em Gênesis 12? O Senhor faz uma promessa a Abraão, né? Para ele sair da parentela, enfim, todo aquilo que Deus pede para Abraão, sai da tua parentela, vou ler aqui para vocês. O Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Que seja uma bênção. Vamos lá. Abraão, você vê que Abraão, perguntando, Deus, tem certeza? Deus, é para esse lugar mesmo? Deus é para a direita? Deus é para a esquerda? Não. Por quê? Como eu falei antes, obediência a Deus é que nem a submissão absoluta. Não se tem conversa. Escutou o que Deus falou? Faz. Não chega dizendo, líder, Deus falou que era para eu ler a Bíblia. Será que é de Deus? Pelo amor de Deus. Deus falou, você faz. Certo? Lembrando que, óbvio, que Deus ele pode usar pessoas para falar. Né? Então, enfim. E beleza, né? Só que qual foi o problema disso aqui? Abraão, quando ele recebeu essa promessa, para ele sair, e ele fala, né? Deixa eu pegar esse finalzinho aqui. Versículo 2. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Versículo 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias dessa terra. Grava isso que já vou usar. Todas as famílias da terra. Certo? Então, Deus ele traz uma promessa para Abraão. E qual é o problema? Abraão, ele vai. Só que ele vai de pouco errado. Por quê? Quando Deus fala, sai da tua parentela, eu peguei depois essa palavra em hebraico, mas não lembro agora ela em si, mas a tradução direta dela, ele traz em inglês kindred, né, que é a minha Bíblia em inglês, a que eu uso no celular. E kindred quer dizer parentes, né? Então, parentes é pai, mãe, filho, sobrinho, tio, tia, primo. E Abraão, ele não saiu da parentela por total, ele levou Ló consigo, né? Então ele não obedeceu a Deus, vamos dizer 100%. Vamos dizer que foi uns 80%. Faltou os 20% ali, né? E, enfim, ele começa, Abraão estava no Egito, e no finalzinho, Abraão ele se afasta de Ló, né? E quando ele se afasta de Ló, Deus volta a falar com ele. Agora olha que legal. Deixa eu ler esse versículo 3 aqui, ó. Gênesis 13, do 1 ao 4. Deixa eu ler com vocês. Gênesis 13, 1. Vamos ler aqui no telão. 13, 1, 13. Abraão saiu do Egito, né? Foi para Neguebe. Ele, a sua mulher e tudo que tinha. E Ló foi com ele. Ou seja, Ló ainda estava com ele. Abraão era muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Próximo. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ou seja, vamos parar. Abraão,
ele passou no lugar onde Deus estava com ele, entre Betel e Ai. E o que é que ele fez quando ele passou em um lugar em que ele tinha a memória dele com o Senhor? Ele agradeceu. Ele usou aquele lugar para invocar novamente o nome do Senhor. Você invocar o nome do Senhor é uma forma de você agradecer a Deus. Não é só invocar o nome do Senhor aqui. Gente, de verdade, invocar o nome do Senhor na igreja é muito bom, mas é muito simples. Invocar o nome do Senhor na sua casa não é tão simples. Porque lá tem pessoas para te julgar, lá tem pessoas para criticar cada um dos passos que você vai fazer. Se você não vive numa família que todos são cristãos, todos são crentes, todos frequentam a igreja, qualquer erro seu você vai ser criticado. Então, ser igreja fora da igreja não é fácil. Eu estava vendo o Alessandro Vilas Boas, ele falou que a igreja começa quando acaba o culto de domingo. Quando você sai da igreja. É aí que começa a igreja de verdade. Quando você sai da igreja. Então, enfim. Então, Abraão, nesse momento, quando ele passou e teve uma memória de Deus, de algo que Deus tinha feito com ele, ele foi lá e agradeceu a Deus. Por quê? Porque Deus ele quer nos dizer com isso. Deus quer dizer que quando a gente lembrar de algo que Ele fez por nós, lembrar de uma conquista que a gente conseguiu conquistar através de obediência, nós temos que agradecer a Ele. Por quê? Porque não foi pela força do nosso braço que a gente conseguiu obedecer e permanecer. Foi porque Ele é misericordioso. Porque Ele é um Deus bom. Porque se dependesse de nós, todos nós estaríamos mortos. Todos nós estaríamos no pecado. Né? Mas a graça de Deus ela é abundante. Amém? Vamos lá. Beleza, entendendo isso, Sim, é verdade. Tinha que falar isso, perdão. Vamos lá. Versículo 14, Gênesis 13. 14, Maria Gabi. Na minha Bíblia, 14, 13 e 14, 13 e 14. Na minha Bíblia, nesse versículo, ele fala o seguinte: Deus promete a Abraão a terra de Canaã. O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. Ou seja, depois que Abraão cumpriu cada um dos pré-requisitos que o Senhor tinha dado para ele poder conquistar a promessa dele, ela começou a acontecer. Por quê? Porque Deus voltou a falar com ele. Deus voltou a dar uma direção para ele. Mas quando é que isso aconteceu, Arthur? Quando ele voltou e obedeceu a Deus 100%. Quando ele fez cada um dos critérios que Deus colocou, que foi o quê? Saia da tua casa, da tua parentela, e tem outra que eu não lembro agora, mas eu posso voltar e ler. Da tua casa, da tua terra e da tua parentela. Casa do teu pai. Então depois que ele fez as três coisas, Deus voltou a falar com ele. Deus voltou a dar direção para ele, norte, para a vida dele, né? Então, enfim, e esse é o ponto. Abraão agradeceu a Deus, fez o que Deus mandou e Deus voltou a falar com ele. Será que nós temos feito essas duas coisas? Agradecer a Deus e obedecer a Deus para Ele voltar a falar com a gente? Porque, de verdade, só agradecer a Deus e não obedecer Ele não adiantou de nada. Como também, não agradecer a Deus, ser uma pessoa ingrata e só obedecer a Deus, tange você a ser um fanático. Uma pessoa que não tem sensibilidade para entender que Deus é um pai e acha que Deus é só um Deus de leis, um fariseu, que tem o coração fechado para entender a graça de Jesus. Amém? Então vamos lá. Gênesis 14, que é a história-chave da parte da gratidão, né? Mas antes de pegar o 14, que é a parte chave da gratidão, vamos só relembrar de novo. Eu não quero que vocês esqueçam. Isso aqui foi muito Deus falando comigo esses últimos dias. Promessa. Para a gente conseguir conquistar qualquer promessa, é necessário posicionamento, né? Obediência, permanência, posicionamento. Deus ele vai cumprir cada uma das promessas que Ele fez na sua vida, mas não depende só dele, depende de você. A gente tem uma relação hoje com o Pai direta, então é Ele e nós. É eu e Deus. Para uma coisa se cumprir na minha vida, sou eu e Deus. Não depende de um sacerdote ou então, enfim, né? Então Deus ele vai cumprir cada uma das promessas que Ele fez para a sua vida. Se a evangelista Eliana pregou e ministrou para a gente que Deus ele tem promessas para a nossa família, de que os pais irão converter os corações aos seus filhos, os filhos aos pais. Quem aqui está se posicionando para essa promessa ser cumprida? Será que você só ouviu o que ela falou e disse, amém, vai ser no tempo de Deus? Mas não, a gente tem que se posicionar, a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer algo por isso. Não é só vir aqui escutar a palavra da evangelista Eliana e achar que vai acontecer. O que é que você tem feito para os seus pais virem para a igreja? Você que é jovem e os seus pais não estão na igreja, o que é que você tem feito para os seus pais estarem na igreja? Você que é pai e seu filho não se converteu ainda, o que é que você tem feito para o seu filho estar na igreja? Entendeu? Enfim. Então, as promessas vão acontecer e só vão acontecer baseado no seu posicionamento.
Você só conquistará alguma promessa na sua vida que Deus fez para você através de alguém ou dele mesmo. Depende de você, não depende de mim, não depende da evangeliana, não depende do bispo, depende de você, certo? Vamos lá. Gênesis 14. Por que Gênesis 14 para mim, 14:1, Maria, é a chave para a gratidão? De forma bem simples. Deus falou o quê? Bota Gênesis 14, Maria. Vamos lá. 14:1. Como eu falei para vocês antes, não mexe, 14:1. Gênesis 12:3. Eu mandei vocês gravarem. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Finalzinho. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Abraão acaba aí. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Não é à toa que Abraão era um dos patriarcas, né? Então, enfim, se Deus fala para Abraão, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas a partir de você. Abraão pensa o quê? Não, se todas as famílias serão benditas, a minha também vai ser. E o que aconteceu em Gênesis 14? Gênesis 14 está acontecendo uma guerra, né? Contextualizar um pouco, de 4 contra 5 reis, né? E entre os 5 reis tinha um rei de Gomorra, Sodoma e Gomorra, tinha os 2 reis lá, né? E Ló, quando ele se separa de Abraão, ele vai na direção de Sodoma e Gomorra. Já Abraão vai para o outro lado. Então, quando Ló está com esse povo de Sodoma e Gomorra e os 5 reis perdem a guerra para os 4, é normal antigamente, quando você perdia uma guerra, você perder tudo que você tinha. Então, se eu estou guerreando contra o Gabriel, ele perde para mim, tudo que ele tem eu pego. Se ele se ele morrer nessa guerra, por exemplo, mulher, filho, terra, boi, vaca, galo, tudo fica para mim, né? Então, no momento que os 4 reis vencem a guerra contra os 5, tudo que eles tinham, os 5 reis, foram tomados e saqueados pelos outros 4. Ou seja, Ló foi junto. Mas e que Abraão pensou o quê? Vamos lá, se Deus falou para mim que todas as famílias serão benditas, e minha família não está bendita, minha família não está em segurança, eu vou fazer ela estar em segurança. Eu acredito no que Deus prometeu para mim, eu vou fazer isso se cumprir. E o que é que ele foi? Ele foi com 318 homens, se eu não me engano, para uma guerra contra 4 reis, contra 4 impérios. Ele foi lá e trouxe o sobrinho de volta. E por que isso é tão interessante? Porque os 12 espias tinham todo o povo de Israel para lutar com eles pela terra que o Senhor prometeu, a terra que manda leite e mel, a terra que eles caminharam 40 anos para achar. Tinham essa promessa, mas chegaram lá e tiveram coragem, deram para trás. Mas Abraão só pensou o quê? Vamos lá, fingir aqui. 2 capítulos antes, Deus falou que Deus vai abençoar minha família. Então eu vou pegar minha família. Ele falou, agora eu vou buscar minha família. Foi atrás de Ló, com 318 homens, e venceu uma guerra. E quando ele vence essa guerra, o mais legal é o quê? É a parte da gratidão. Se eu fosse gravar um Anticast, por exemplo, eu ia gravar todo em cima de Gênesis 14. Que eu ia falar de promessa, conquista e gratidão, né? Mas como aqui não é um Anticast, né? Então, contextualizei mais. Mas vamos lá. Por que isso é tão legal? Porque, versículo 17. Melquisedeque abençoa Abraão. Por quê? Porque Abraão... Deixa eu ler para vocês, senão... Mais importante. Vamos lá. Quando Abraão regressava, ou seja, quando Abraão voltava. Versículo 17, Maria. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Próximo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então vamos lá. Próximo. Pausa aí. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho. Melquisedeque, ele estava representando o próprio Deus ali, já que era um sacerdote. E o que é que Abraão fez? Vamos lá, continuar lendo. Ele abençoou Abraão e disse... Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Próximo. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Será que isso aí não retrata bem gratidão? Ele ganhar uma guerra, vamos lá, sozinho, com 300 pessoas contra 4 reis. Ele tinha o melhor argumento para dizer, Deus, eu venci a guerra, eu fui com pouca gente e ganhei. E ele tinha o direito disso aí. Ele tinha o direito de ficar com isso. Mas não. Porque ele sabe que ele não venceu a guerra por si só. Se não fosse a mão de Deus por Abraão, ele não tinha vencido essa guerra. Se não fosse a mão de Deus empurrando Abraão e falando, Abraão, eu te prometi, é só você conquistar. Abraão não tinha conquistado essa guerra. E olha, o mais lindo, gente, de verdade, é o que ele fala. Vai, passa aí, Maria.
Versículo 21. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Então Abraão deu dízimo para o sacerdote. E logo em seguida ele foi tentado. Ele foi tentado e o rei de Sodoma falou: dê-me as pessoas. Eu só quero o meu povo. Pode ficar com as riquezas. E o que Abraão fala? 22. Mas Abraão respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Próximo. Que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Porque quem enriqueceu Abraão, gente, foi Deus. Quem fez as promessas para Abraão foi Deus. Não foi o rei de Sodoma. Não foi uma guerra, uma mera guerra que ele venceu. Foi o próprio Deus. Quem faz você vencer as suas guerras é Deus. Mas vamos lá, será que nós temos agradecido pelas guerras que a gente tem enfrentado e ganhado? Eu estava pensando hoje, deixa eu lembrar aqui, teve um culto aqui, a galera ali de trás da esquerda vai se lembrar, que o Gessé pregou e o tema foi a origem. Foi em 2020, se não me engano, esse culto. Foi em 2020, em outubro de 2020 esse culto. E nesse dia, o Valfran, que é um amigo meu que está bem ali atrás, ele veio para esse culto. Ele trouxe a evangelista Gabi, ele trouxe, se não me engano, o Ilquias, que foi 12 da mesa, eu não me lembro de todo mundo. E o Valfran, ele, depois de um tempo, ele não veio mais para a igreja e tal. Só que houve uma palavra ontem, do líder dele, inclusive, que foi o quê? Promessa de restituição. E 2 anos depois, o homem que trouxe a evangelista Gabi para o culto está aqui de novo. Será que isso não é uma promessa que Deus tem para cada um dos amigos dele, que orou por ele, que intercedeu por ele, que orou pela irmã dele? O Valfran sabe muito bem que teve um culto que ele veio, que a bispa orou por ele, pedindo para a irmã dele melhorar. Foi no dia seguinte ou no mesmo dia, Val, que ela melhorou? No mesmo dia. Então, velho, está na nossa cara. Está na nossa cara as coisas para a gente agradecer a Deus. Só basta a gente agradecer. Só basta a gente agradecer. E você pode agradecer de diversas maneiras. Você pode dar o seu tempo. Uma pessoa, por exemplo, que oferta muito o tempo dela nessa igreja, que todo mundo aqui vê, é o Yuri. Cadê o Yuri? O Yuri. Eu digo a verdade, eu acho que já teve umas 3 reuniões de líderes de discipulado, assim, no domingo de manhã, que o Yuri ficou para limpar a igreja. Só que essas coisas, às vezes, a gente não percebe. Quantas vezes eu cheguei, pronto, eu vou dar um testemunho para vocês. Teve um dia, estava me convertendo ainda, era 2020, o Gessé me chamou para um culto, ou era 2019, eu não me lembro agora. E depois do culto, eu tinha recebido o dinheiro do meu pai, estava com R$200 na minha conta da caixa. E a gente foi comer, depois do culto, a gente foi comer lá e tal, e o culto foi sobrenatural, foi muito bom. Eu falei: meu Deus, que culto ótimo, o que é que eu posso te dar, Senhor? E aí eu me esqueci do que eu perguntei, e fui comer. Quando eu cheguei para comer, a gente comeu todo mundo, você chegou para mim e falou: Arthur, vem cá. Meia a conta? Bora, meia, quanto é que deu? Deu quase R$400. Então eu vou ter que dar quanto, Gessé? Não, tu vai ter que dar 196. Eu tenho 200. Aí eu falei: Gessé, amém. Paguei. E não falei nada para ele. E aí, no outro dia eu falei: meu Deus, eu tenho que pedir um Uber para ir para o culto. Como que eu vou fazer? Comecei a ficar desesperado, que eu não sabia o que fazer, né? Aí, no dia seguinte, meu pai chegou: meu filho, vem cá. Teve um dinheiro que eu botei para você em 2006, se eu não me engano. No Banco do Brasil, eu me esqueci desse dinheiro. E ele ficou rendendo até hoje. Eu peguei uma parte para comprar a televisão do seu quarto, outra parte para fazer isso aqui. Toma aqui. Sobrou, acho que foi uns R$500 para mim. E tipo assim, eu desesperado, eu falei: meu Deus. Aí eu cheguei no dia, Gessé, vem cá. Aí eu: o que foi? Eu falei: macho, eu tinha R$200 na minha conta. Ele falou: macho, tu tá com R$4? Eu falei: não, tô com R$504. Aí ele: como assim? Eu falei: macho, expliquei a história para ele. Então, gente, tipo, o que você der para Deus, para agradecer, ele tá vendo. Ontem, aconteceu uma coisa engraçada. O Max, acho que ele tá ali atrás, eu peguei e falei: Max, o Max, normalmente ele não oferta. Às vezes eu cheguei: Max, você vai ofertar hoje. Eu abri minha carteira, né? E eu tô ainda não paguei a minha oferta toda, né? E eu tinha R$50,50. Eu olhei assim: o Max, você vai ofertar 50 centavos. Botei para ele, dei na mão dele. E ele riu, né? Só que eu achei que ele tinha rido porque foi um valor pequeno. Mas foi porque a moeda quase caiu, né? Falei: Max, não ri. Porque já teve gente que ofertou 50 centavos, que hoje recebe salário mínimo aqui nessa igreja. Então, a gratidão é algo muito simples. E de verdade, uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui, aproveitando que tem quase todas as pessoas da nossa igreja, do Monte Fortaleza aqui. O seu dinheiro, ele não vai fazer falta para Deus. Se você achar que oferta
é porque Deus ele quer o seu dinheiro, isso está muito errado. Oferta e dízimo eu sempre entendi como algo que refere o seu comprometimento com Deus. Porque acho que quem está aqui na igreja desde 2015, por exemplo, levanta a mão. Desde 2015. Irmã Maria? Pronto, então, Evangelista Joel e Irmã Maria. Só tem os dois. Ninguém aqui nessa igreja, fora os dois, ofertava para esse lugar. Ele está de pé até hoje. Então, será que é o nosso dinheiro que sustenta isso aqui? Não, o que sustenta isso aqui é o Espírito Santo. O que faz isso aqui continuar indo para frente é o Espírito Santo. Então, que a gente venha realmente acreditar e ter fé no Espírito Santo. Não adianta de nada eu vir aqui passar quase 50 minutos falando que a gente tem que obedecer, que a gente tem que permanecer, que a gente tem que agradecer, e você não fazer nada disso. E eu chegar daqui a uns 5 minutos, quando a gente for começar a orar no louvor, e você não se entregar ao Senhor. Você dizer, Deus, eu posso não ter algo hoje, mas eu te prometo, Senhor, que no dia que eu tiver eu vou te ajudar. Teve uma coisa que eu falei para esse rapaz aqui, de blusa amarela, o Caleb. Ele viajou para Marabá e eu emprestei um valor para ele. Eu falei, Caleb, se um dia, Caleb, você tiver condição, Caleb, e você não ajudar alguém como te ajudei hoje, você vai ser a maior decepção que eu tive na minha vida. Porque o ajudar, gente, eu até pensei, se ele não me pagar, não tem problema. Mas se ele não fizer algo que eu me sacrifiquei por ele, eu vou sentir isso. Então, que a gente venha entender esse princípio, velho. Se você sair daqui a 5 minutos, quando a gente começar a louvar, quando o Azaf e o Gabriel subirem, e você não agradecer, você não se entregar ao Senhor, não serviu de nada. Esses 50 minutos que eu passei aqui em cima, mais ou menos. Não serviu de nada. Eu vou ter vindo aqui, infelizmente, eu vou ter perdido meu tempo. Então, de verdade, podem me subindo vocês dois. Que vocês venham tirar esse tempo agora, do finalzinho de culto, para realmente agradecer a Deus. Ver que nesses 12 dias, Deus ele trouxe diversas promessas. Eu perguntei no início do culto, quem aqui já está vivendo promessas? Muitas pessoas se levantaram. Agora vamos lá, quem aqui já agradeceu cada uma delas? Amém, glória a Deus. Então quem a gente vem agradecer mais ainda? Se Abraão ele deu o dízimo e devolveu, ele agradeceu 2 vezes. Então vamos agradecer 3, 4, 5. Vamos ser mais gratos do que Abraão foi. Vamos entender que a gratidão ela traz algo para Deus que Deus ele de verdade ele ama a gratidão. Se Deus ele odeia a iniquidade, odeia a ingratidão, então quer dizer que ele ama a bondade e ama a gratidão. Então o que a gente vem entender hoje, nesse dia de culto, que a gente tem que se permanecer, a gente tem que obedecer cada uma das promessas que Deus trouxe. Não tem como a gente conquistar promessa no reino de Deus, não tem como a gente conseguir nada no reino de Deus se a gente não se posicionar, se a gente não realmente obedecer a Deus. Se até Abraão, o patriarca, foi lá e levou Ló, não estou falando que obedecer é fácil, mas quando ele abriu de mão de Ló, ele começou a ver a promessa de Deus. E outro, sabe o que é mais interessante? Abraão era um mentiroso. Abraão ele mentiu 2 vezes, dizendo que a mulher dele não era mulher, era irmã. E o filho dele fez a mesma coisa. Mas Deus, a obediência dele é muito maior do que essa mentira que ele fez. Onde abundou um pecado, superabundou a graça. Então, é muito pequeno o que você já fez um dia contra Deus para você não querer agradecer a Ele, adorar a Ele e se deitar e se deleitar na presença dEle. É muito pequeno. É muito pequeno você ter esquecido, por exemplo, de orar ontem para você ficar, Deus, que vergonha, eu vou orar agora, eu não orei ontem, não orei anteontem, não li a Bíblia ontem. É muito pequeno. É muito pequeno e muitas vezes a gente acaba fazendo isso. A gente acaba querendo medir a graça de Deus baseada nos nossos esforços. Quando na verdade não é isso. Quando na verdade não é desse jeito. Amém? Então, peço que venham se levantar para a gente começar um momento de oração. E eu peço agora que você venha orar, porque Deus ele vai fazer você trazer a pessoa que você ofertou esse ano para a igreja. Amém? Agora, essa promessa que Deus me usou para falar para a sua vida, ela não vai ser conquistada se você não fizer nada. Ela não vai ser conquistada se você não obedecer os mandamentos dele. Se você não orar por ela todos os dias, se você não ofertar por ela todo culto, se você não realmente se dedicar e querer chegar mais perto dela e você falar do seu testemunho para a vida dela, ela não vai acontecer se você não se posicionar no reino de Deus. Você não vai fazer nada no reino de Deus se você não se posicionar. E digo mais, se você não fizer, você vai murmurar e você vai sair por aquela porta. Se você não fizer nada, se você não obedecer a Deus, você vai murmurar e sair por aquela porta, como muitos fizeram. Se é só o evangelista Joelson e a irmã Maria estão aqui desde 2015, por exemplo, quer dizer que muita gente se saiu. Infelizmente, uma coisa que acontece muito na igreja é que muitas pessoas entram e muitas pessoas também saem. Agora, será que você quer ser mais uma pessoa que ficou, experimentou o poder de Deus, experimentou o amor de Deus e vai sair? Será que você vai ser mais um ingrato que vai ter recebido muitas coisas por Deus e vai sair? Será que você vai ser mais um ingrato que alguém pagou o teu lanche durante muito tempo que tu não tinha dinheiro e tu não vai fazer nada depois?
Será que você vai ser mais um ingrato que o bispo conseguiu você uma oportunidade de fazer uma faculdade, de ser alguém na sua vida, e você não vai, pelo menos, por exemplo, dar uma primícia para ele? Será que você quer ser mais um desses ingratos? Será que você quer ser mais uma das pessoas que Deus dá muita coisa e você não devolve nada? Eu acho que não. Eu sinceramente acho que não. E eu digo mais. Deus ele é muito fiel, gente. Deus ele é muito fiel. Eu estava vendo hoje, antes de ministrar as palavras anteriores. De verdade, eu acho que das 12 palavras, eu já vi pelo menos umas 10 só nessa semana. Eu já vi pelo menos umas 10 só essa semana. E por quê? Porque eu gastei tanto tempo esse último mês de dezembro lendo esse livro de autoridade, de obediência, lendo histórias de obediência, lendo sobre honra, que se eu não vivesse isso, eu era o cara mais hipócrita do mundo. Se eu não vivesse isso, eu não ia poder nem estar aqui em cima. Eu ia falar, bispo, eu não quero pregar hoje. Bota a Tirza mesmo, bota outra pessoa, porque eu não quero ministrar hoje. Mas eu estou aqui porque Deus ele falou comigo. Porque Deus ele sempre me ensinou sobre esse quesito que é a submissão e a obediência. E não fazia sentido eu vir aqui hoje e eu não falar para vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração durante toda a minha vida de cristão, desde que eu nasci de novo. Que a gente não consegue fazer nada no reino de Deus. Não consegue viver nenhuma promessa no reino de Deus se a gente não obedecer. Se a gente não obedecer.